Agora, Brownie, primeiro eu quero saber de você o seguinte. Boa. Qual foi a sua reação com 2 jogadores do Botafogo fazendo gols pela seleção? Isso não acontecia desde o Bebeto em 98, gol contra a Dinamarca. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de 98. Mano, isso é algo que já muda o patamar do Botafogo nesse momento e mostra os jogadores do Botafogo pro mundo, né? Sem jogadores do Real Madrid, quem decidiu o jogo foram os jogadores do Botafogo. Cara, eu diria que toda essa trajetória, né, essa mudança, né, do Botafogo, ela tem alguns símbolos, sabe? Eu acho que passam além de... Claro, né? O objetivo final vai ser ganhar um campeonato. Eu acho que... Né, espero que seja esse ano, mas... Enfim, acho que é um processo, é um caminho, né? A gente fala do... Pô, quantas vezes o Flamengo não bateu na trave até começar, né, a engrenar a partir de 2019? Palmeiras... É uma construção, lógico. É uma construção. Então... Existem, né, cara, tipo assim, símbolos, né, digamos, como eu posso dizer, existem situações que fazem que você perceba que um time ele tá voltando a ser competitivo. E eu acho que a seleção ela passa por uma dessas. Por exemplo, quanto tempo a gente não viu o Botafogo, assim, demorar a vencer equipes de novo, fora de casa, tipo assim, pegar um São Paulo no Morumbi e ganhar, o Palmeiras no Allianz e ganhar, o Inter no Beira-Rio. Quando isso voltou a acontecer, mesmo há 2 anos, que o time não era tão competitivo quanto é agora, isso já foi interessante. Verdade. No passado já teve o Adriel e o PR foram convocados. Aí agora a gente começa a ter jogadores titulares. E, porra, é muito foda, cara, a gente vê. E é uma situação, né, é curioso porque o Botafogo, ele curiosamente, ele aparece sempre em situações em que a seleção brasileira ele tá precisando de... Mano, tá em apuros, sabe? 58 foi isso, né? Quando o Botafogo ele tem ali Garrincha chegando na seleção brasileira, e eu acho que existem muitas pessoas que estudam futebol nessa época falam, né, que acho que se não fosse a Copa de 58, se o Brasil não ganhasse aquela Copa, talvez a gente não fosse o país do futebol do jeito que é hoje, sabe? A paixão, tipo assim, surgir daquela maneira que surgiu. 62, porra, foi meio time do Botafogo. Aí o Brasil, cara, em 7º lugar, o Brasil ficaria em 7º lugar se o Brasil perdesse o jogo de quarta-feira. O Brasil ficaria em 7º lugar. Sim. Né? Repescagem. E aí teve como errar. Não, mas tu consegue associar isso? É. Cara, fim do ano tem sorteio, né? Pode perguntar uma parada assim? Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Eu completei 28 anos semana passada, vocês 2 não foram no meu aniversário. E a gente furou, né? A gente furou. 2 vacilão. A gente furou. Pô, é muita correria. Mas eu vou te falar um negócio, ó. Não chegou no meu e-mail, hein? Não Agora, chegou. é o melhor momento da sua vida torcendo pelo Botafogo? Cara, eu acho que o melhor momento, mano, tipo assim, eu acho que é toda a construção, tá ligado? Eu acho que o bagulho mais... eu não diria que o melhor momento é agora. Eu acho que o melhor momento ele começou em 2021, naquela arrancada. Tipo assim, quando o Botafogo volta pra primeira divisão sem dinheiro nenhum. Construindo, né? Caralho, tipo assim, é um passo a passo. Então eu diria que são 3 anos de uma melhora, tá ligado? Isso é muito maneiro. E aí, pô, é muito foda isso. Que tipo assim, a gente vê o Igor metendo um gol e o Luiz metendo outro. 2 jogadores do Botafogo metendo gol e virando o jogo pro Brasil é muito simbólico. É meio que as coisas recomeçando, porque isso era comum há alguns anos. Meu pai e meu avô viram isso. E eu podendo ver, é incrível, né? Foi o Textor que falou que agora é o pior momento dos últimos 10. O Botafogo está no pior momento dos próximos 10 anos. Muito, Porque É a daqui pra projeção do frente. Textor, né, Tu acredita nisso, Brownie? Eu acredito, eu acho isso, de verdade. Eu acho isso. Eu acho que, independente dos títulos que sejam, né, ganhos, né, tudo mais, eu acho que daqui 3 anos a gente vai lembrar de jogadores que estão no time hoje, são muito importantes. Caramba, mas tem jogadores ainda melhores. Né? A gente olha pro Botafogo, ano passado, tudo bem, tudo que aconteceu, mas era um time competitivo. Pô, você pega o time desse ano e olha quando passou, caralho, olha a diferença, mano. Olha a diferença. Agora, o que eu achei muito bacana da vitória com os gols dos 2 jogadores do Botafogo, além de esse simbolismo pro botafoguense, né, que dá dá uma lavada na alma, né, a autoestima do botafoguense, porque aí 2 jogadores do clube jogando aqui, fazendo gol na seleção. Eu acho que tem o outro lado, que é um lado macro, que é a gente, e eu falo muito isso das últimas Copas, como é importante a participação dos jogadores daqui, que jogam o Campeonato Brasileiro, na seleção brasileira. Repetindo, sempre é bom dar aquela lembrança. Não estou dizendo que é para a seleção brasileira parar de convocar os caras que jogam no Real Madrid, no Barcelona. Não é isso.
mas é olhar com um pouco mais de carinho para quem está se destacando aqui. Então, assim, às vezes, o cara se destaca aqui, 1, 2 anos, é o craque do Brasileirão, e não vai em detrimento do meia que joga no Bournemouth. Nada contra, o nível da Premier League é muito bom, lógico. Os jogadores estão jogando em outro nível, mas você pegar um cara que está arrebentando aqui, não é pegar qualquer um, que está arrebentando. Arrebentando, sobrando. E botar, isso aí, eu acho que é um passo mais simples de trazer o torcedor de volta do que você construir um carinho novamente, que aí você vai levar muito tempo, vai ter que voltar a ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que o método mais rápido é você dar e botar ele para jogar. Não é, eu peguei aqui o Luiz Henrique, o Igor Jesus ficou no banco, entrou 5 minutinhos, não. Por isso que eu gostava, mano. Tipo assim, é porque não tem calendário, não tem espaço, mas eu gostava da Copa Roca, mano. Eu achava maneiro, eu achava legal. Tá aquela ligado? que reeditaram, né? Exato. Brasil né? e Argentina. Mas assim... Só chamavam jogadores que atuavam no Brasil ou na Argentina. Isso, exato. E é legal, cara. Tipo assim, não citando só exemplos do Botafogo, cara. Tipo assim, você pega o André do Fluminense. Sim. Cara, o André, ele jogou uma barbaridade nos últimos 2 anos no Fluminense. E o primeiro semestre agora. Não é porque ele tá no Wolverhampton que ele... Aí ele vai pro Wolverhampton, vira titular. E agora, porque ele tá no Wolverhampton, ele tem que ser titular da seleção. Então, eu acho que existe uma... De verdade, eu tenho muito essa teoria de que existe um erro nessa leitura, tipo assim, Brasil-Europa, né? Porque quando a gente pensa em Europa, a gente pensa em quê? Real Madrid, Manchester City, Liverpool. Cara, esses aí são times globais. Sim. Sabe? Isso não é o Leganés, né? Não é o Lille. Né? Tudo bem que o Lille ganhou o Real Madrid agora, mas tipo assim, são times, cara, que tem jogadores do mundo todo. Você pega, tem egípcio, tem argelino, tem turco, são seleções, tem japonês. né? São seleções, né? São times globais, tem jogadores do mundo todo. Então você fazer uma comparação, você traçar um paralelo, né? Um comparativo entre, sei lá, cara, Palmeiras e Real Madrid, cara, é um erro, porque não existe o comparativo entre os times de meio de tabela da Europa com os times da nata, né? Da primeira prateleira. Por exemplo, eu falei isso na época, eu achei que o Tite aproveitou muito mal a fase que teve Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Sim, concordo. Ele poderia ter convocado Zé Rafael, Veiga, Dudu, Pergunta, e o Flamengo também. Eu acho isso, tá? Eu acho que a distância hoje entre os jogadores que atuam no Brasil e os jogadores que atuam na Europa, brasileiros, ela é menor do que já foi. Menor. Principalmente, agora o Botafogo, por exemplo, tem potencial de contratar um jogador que estava na La Liga, por exemplo, que é o Luiz Henrique. Cara, e assim, eu acho que até pra carreira de atleta. Tá, eu vou pegar um exemplo do... Como é que é o nome daquele? O Lázaro, né? Lázaro. O Lázaro, ele saiu muito jovem do Flamengo. E ele passou por clubes de Portugal... Espanha, acho que, se eu não me engano, um da França, enfim. Foram 3 clubes na Europa que ele atuou. Até o Palmeiras atuou. pegar ele de volta. Cara, o que teria sido melhor? Ele atuar no Flamengo, ele estar jogando no Palmeiras agora... Porra, ou ele vai pra um clube que ele vai ser emprestado, ele vai atuar numa equipe que tá na zona do rebaixamento do campeonato espanhol. Vai jogar a segunda divisão espanhola. Rolou uma escolha esse ano do Fabrício Bruno, né? Teve a proposta da Premier League, ele ganhava um salário parecido ou a mesma coisa no Flamengo e não saiu. Né? Então isso é cada vez mais comum, né? Essa é a parada. Ó, qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.